Ô, turma, se na aula anterior eu falei sobre suportes e resistências, nessa aula eu não posso deixar de falar também sobre linhas de tendência. E eu vou mostrar que no gráfico de Henkel fica muito mais fácil e objetivo de vocês traçarem essas linhas. Então, não se esqueçam aí de deixar o seu like, seu comentário e mergulhe aí na aula. Falamos de suporte e resistência e agora estamos quase finalizando e vamos falar de linhas de tendência. A partir daí, finalizando esse tema, a gente já consegue ficar um pouco mais focado e pensar em operações. Finalizando linhas de tendência e depois de canais, terminamos as bases para entender o movimento do preço no gráfico de Henkel. Linha de tendência não é o complicado, a gente tem que sempre lembrar, se a gente estiver operando na direção da tendência, a favor da tendência, é aquilo que a gente vê que todo mundo diz. A tendência é sua amiga. Tem um camarada que sempre fala que a tendência é sua amiga. Ou porque se a gente estiver operando na tendência, aqui é tendência de alta, vindo uma tendência de alto do preço, por que diabos que eu vou vender? Eu tenho que comprar. Então, tem duas movimentações e eu vou passar as bases para a gente identificar quando é uma tendência de alta e quando é uma tendência de baixa. Vamos começar com a linha de tendência de alta, ou a tendência de alta, né? Muita gente vê no grupo, é uma LTA, o preço está numa LTA, ele vai respeitar a LTA, então é a linha de tendência de alta. Tá? A principal, vamos dizer assim, para definir uma linha de tendência de alta. A gente vai ter máximas maiores, né, e topos e fundos, ou então, né, topos e fundos ascendentes, que seria o clássico zigue-zague. Já falei na aulas já dei uns toques aí em Down, em ondas de Elliott, que é o básico, né? Se eu tenho um movimento ascendente do preço e eu tenho topos e fundos ascendentes, ou topos mais altos e fundos mais altos, esse termo eu acho meio complicado, né? Máximas maiores e mínimas maiores. Quando eu vi esse termo eu achei muito complicado, tá? Mas isso aqui está na literatura. Mas o clássico é topos e fundos ascendentes ou um zigue-zague ascendente. A partir daí a gente consegue entender que o preço está só subindo. Ele está sempre querendo subir. Então, a partir dessa formação gráfica, a gente pode traçar uma linha que vai ser a nossa guia. Não vai respeitar, o preço não vai respeitar fielmente essa linha. É uma região, né? É uma região que o preço vai ali sentir e vai ver, olha, eu tenho que voltar a subir, eu tenho que voltar a subir. Então, a linha de tendência, claro, vai ter certos pontos do gráfico que vai parecer bruxaria, né? O esforço é uma linha imaginária que vai fazer com que os preços subam. Nunca vai ser na horizontal. Vamos olhar para o gráfico aqui. O gráfico de Henkel, eu tenho aqui a formação de um fundo. Como é que eu sei que formou um fundo? Porque teve um box vermelho e um box verde aqui, né? Teve uma virada de box para cima. Aqui eu tenho uma virada de box para baixo, eu marco um topo. Aqui eu tenho uma virada de box para cima, eu marco fundo. O que eu já começo a ficar esperto? Eu tenho um fundo mais alto. Aqui eu tenho um topo mais alto. Então, a partir daqui, eu já poderia até traçar uma linha de tendência. Eu posso acompanhar mais ainda o preço, né? Eu nem tracei linha de tendência ainda, mas olha só a coincidência que se dá se traçarmos uma linha de tendência a partir deste fundo e deste fundo aqui. Vocês estão vendo? Nessa região aqui, o preço também deu uma respeitada. Obviamente, a força vendedora foi maior, né? Olhando pelo gráfico, e rompeu e perdeu. Mas aqui a gente vê que a gente teve um toque. É aquelas movimentações que a gente vê. Tocou na linha de tendência. Fez um box para cima, virou, tem estratégia para isso. Entra comprado aqui, né? Nessa região. Melhor, entra comprado aqui, né? Stopzinho abaixo do último fundo. Então, a regra é topos e fundos ascendentes. Se eu tenho topos e fundos ascendentes, a partir de dois fundos é o mínimo que eu preciso para marcar uma linha. Neste caso aqui de alta. Esta linha aqui, se o gráfico já andou tudo isso, eu posso usar um terceiro ponto ou um quarto ponto para calibrar a direção da linha. Depois quando eu traçar no gráfico, vocês vão ver. E a linha de tendência de baixa é o oposto. Quando tiver um zigue-zague descendente, com um topinho mais baixo que esse, um fundo mais baixo que esse, eu estou numa movimentação de queda, pelo amor de Deus. A partir desta movimentação, eu posso traçar uma linha de tendência, a nossa LTB, que vai dar a força do mercado naquele momento, que nesse caso é de queda. Vamos lá de novo para o nosso gráfico. Temos aqui um topo e aqui tem um fundo. Virada de box, aqui eu tenho. Aqui é uma marcação de um topo, né? Fizemos um zigue-zague. Como eu falei na linha de tendência de alta, eu já poderia marcar aqui, ficar esperto de marcar uma linha, mas só para vocês confirmarem que é uma linha de tendência de baixa, eu preciso ter uma confirmação. A confirmação acontece aqui
no próximo fundo, porque este fundo é mais baixo que esse. Então, até aqui, se eu fosse olhar o gráfico parado, até essa região, até este box aqui, o meu viés é de tendência de baixa. Quando ele marca esse fundo aqui, esse topo, que é mais baixo que esse é mais baixo que esse, eu tenho uma confirmação clara, né? O mercado está muito vendedor. Eu posso marcar uma linha de tendência. A partir deste ponto aqui, ligando este ponto, eu já poderia ter marcado. Notem que ele até respeitou aqui, com o quê? Com uma possível operação de venda, com um stopzinho aqui no último, e ter pego toda essa movimentação. Notem aqui depois o preço, ele chegou até a respeitar aqui de novo, ó. Notem aqui, ó. Ele respeitou de novo a linha de tendência e brigou. Quando ele não rompe direto, ele faz o que? O preço? Ele lateraliza. Vamos olhar para o gráfico agora. Vamos tentar fazer um negócio aqui no gráfico bacana aqui, ó. Acho que vai dar. Por que eu estou fazendo essa manobra aqui? Porque eu não quero ver o futuro, né? Se a gente vê o futuro, aí vai ter cheio de trader aí, educador de gráfico parado. Vamos tentar não ver o futuro aqui para traçar as linhas, tá? Digamos que o mercado abriu, né? Aqui primeiro candle. Eu espero a formação de alguns topos e fundos. Bom, possivelmente aqui eu poderia já marcar uma linha, só que eu, por regra minha, eu não marco topo nem fundo quando isso dá uma virada de um box. Eu preciso ter no mínimo, né, uma formação de 2 boxes de virada para marcar um fundo, né, para considerar como um fundo. Por exemplo, aqui, né, marcou 3 boxes para cima, ele fez uma virada, então eu posso pensar que seja um fundo, né. Bom, aqui ele chegou a marcar, não chegou a formar um novo zigue-zague, ele pegou e rompeu, né. As linhas de tendência, elas também viram como suporte e resistência, tá? Ou seja, o preço rompeu, ela virou era uma resistência, virou um suporte, né? Estou vendo que ele marcou um topo aqui, ó, um fundo aqui, depois marcou outro fundo aqui. Então, ó, eu já começo a tomar um padrão aqui de topos e fundos ascendentes. Então, eu tiro essa linha daqui e poderia muito bem marcar ao inverso, né? Nossa, eu vou marcar aqui, ó. Porque o preço no Renko, o pavio tem muita força, tá? Tirando. A gente é uma rejeição e é um preço, uma região forte de ser considerado. Eu gosto de considerar muito o pavio. Pronto, temos um topo e um fundo. A partir dessa região aqui, eu tenho o topo, fundo ascendente. No rompimento dessa linha, poderia ter entrado na compra, né? Mas a gente não sabe. O preço está aqui em cima. Eu vou fazer uma operação comprada nessa região, por exemplo. Eu acho que está um pouco distante, né? Notem que, né, o preço, vamos tentar simular aqui o futuro. O preço ele tem que chegar até aqui, né? Se eu acho que o preço está aqui, eu acho que ele vai querer respeitar a linha, eu não posso entrar numa região comprada aqui. Eu tenho que pelo menos ter um respiro aqui do preço, ou ele tem que fazer um zigue-zague, né? Teria apostando, querer comprar essa região. Então eu vou esperar avançar um pouco mais para entender se eu consigo traçar uma outra linha, porque o preço está distante da linha de tendência, ela está aqui, né? Vamos imaginar ela. Vamos tentar aqui simular o preço está andando. Nota aqui que ele formou um outro fundo, um topo e um outro fundo. Eu posso traçar várias linhas de tendência ao longo do mercado. Não preciso traçar uma só. Eu posso traçar uma linha de tendência primária, só que a gente sabe que a gente tem micro tendências, tem tendências curtas do preço, né? Uma outra linha de tendência. Ele fez um fundo mais baixo. Note aqui, fez um topo, fez um fundo mais baixo. Eu já fico esperto. Eu não posso considerar isso aqui mais como uma movimentação de alta. O preço pode dar uma respeitada para baixo. Como fez um fundo menor, poderia traçar uma outra linha de tendência, uma short que a gente fala, né, de queda. Rompendo essa short é uma compra. Vamos ver se ele vai respeitar a compra. Ó, respeitou a compra sem respiro. Então a gente marca aqui, faz um alinhamento da linha de tendência de alta. O rompimento a gente fez uma compra com um stop no fundo anterior. Cara, price action, né? Você tá falando, já deve estar pensando, cara, o cara tá ensinando price action no Renko. Praticamente, cara. Sem indicadores. Rompimento da linha de tendência. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu tenho um topo, eu fiz outro topo. Nessa região é uma linha de rejeição. Eu tenho que ficar esperto o que vai acontecer. Respeitou. Eu posso alinhar a linha? Posso. Devo, né? Só que a gente tem uma linha principal aqui, ó. Que ela não foi testada ainda. Então o preço está subindo, né? Em algum momento ele vai testar essa região aqui. Porque está muito forte essa compra, né? Perdemos a linha de tendência, o topo ainda é mais alto, não pode perder essa região, porque precisamos de topos e fundos ascendentes. A partir dessa região aqui eu perco um fundo, eu desconfiguro as premissas que eu passei anteriormente, né? Rompeu, ele perdeu, eu espero marcar um topo agora, marcou um topo com 2, eu posso marcar aqui uma nova linha. Posso tirar essa aqui? Posso. Só para dar uma limpada no gráfico. O que ele está buscando? O preço está buscando testar a nossa linha lá do início do pregão. Olha só. Mercado lateralizado, está testando a linha. Gente, ele testou a linha agora. Se o mercado é muito altista, comprador, times in trades,
puxando na compra, book inflado, eu posso fazer uma operação de compra nessa região com stop abaixo da mínima do teste da linha de tendência. 140 pontos deu aqui, em cima onde? De um suporte que virou resistência. Será que ele vai virar para baixo agora? Não virou, ele rompeu direto e vai testar de novo. Agora é um pullback, eu tenho topos e fundos ascendentes, vamos tomar cuidado, né? A nossa leitura tá sempre se atualizando, tá? A gente está sempre se atualizando na movimentação do preço. Agora eu tenho uma linha forte aqui, ó, e um canal, né? Uma triangulação do preço, ele vai, olha só, e ele vai romper, porque o mercado é altista, rompimentos, vamos sempre um rompimento a favor da tendência. Até onde? Até o topo anterior, que é o nosso suporte, que é o nosso anterior. Vocês estão notando? É dinâmico o negócio, a gente tem que ficar traçando as linhas, os suportes a todo instante. Então, gente, basicamente, a todo instante a gente vai traçando linhas de tendência, suportes, resistência e ficar testando essas regiões, tá? Claro que eu estou muito mais acelerado e avançado, mas eu espero que vocês tenham pego a essência do trade, sem o uso de indicadores. Então, era isso daí que eu tinha por hoje. E bora para uma próxima aula. Valeu, pessoal!